Tem mais notícia quente aí, Wilson? Ou ainda não? Não, por enquanto... Na verdade, até tem, Graeb. Teve a ata do Banco Central... do Banco Central não, da Comissão de Valores, né? Que no final das contas se imaginou que seria a meta da inflação, haveria a possibilidade de você discutir essa meta, só que no final das contas o órgão ficou apenas em questões acessórias. Se o Joel estiver com a matéria na agulha, a gente pode dar uma comentada rápida, mas acho que a gente pode abordar isso no bloco do Banco Central, Graeb. Foi uma reunião curtíssima, né? De menos de meia hora. Embora eles tenham se encontrado antes, o Roberto Campos Neto, o Fernando Haddad e a Simone Tebet, que são os três que compõem, né, a comissão monetária. Olha lá, durou 28 minutos. É isso aí. E aí teve uma malandragem, né? Porque eles gastaram 2 horas conversando no almoço. Exato. Provavelmente teve aperitivo, teve sobremesa, falaram tudo que importava, mas aí a hora que estavam ali junto com os técnicos, eles foram bem breves, né? Intencional. Vamos começar a fazer a transição para... Eu acabei de passar para o Joelton. Jojo, coloca na tela, por gentileza. Mandei para você aqui no nosso grupo interno, né? No nosso oráculo interno aqui, a matéria que a gente subiu agora há pouco. Pronto. CMN assusta com coletiva, mas não discute meta de inflação. Pode subir um pouquinho? O Conselho Monetário Nacional, né, nessa reunião relâmpago que vocês falaram agora há pouco, enfim, não discutiu a meta de inflação e ficou só no lero-lero, né? No final das contas, teve um detalhe que, assim, o órgão convocou uma coletiva de imprensa, se imaginava que esse tema ia entrar nessa coletiva de imprensa, o mercado ficou ali bem nervoso, mas no final das contas não se passou nada de um susto, né? Pode subir um pouquinho, Joelton? Basicamente o que eles discutiram foram assuntos mais periféricos, né? Como regulamentações envolvendo cooperativa de créditos e concessão a bancos. Basicamente é isso. E ainda sobre o assunto, o nosso Rodrigo Oliveira... O que seria interessante... Deixa eu só fazer uma observação sobre isso, Wilson. Seria interessante saber se na reunião a Simone Tebet já disse várias vezes que tem uma visão diferente sobre a economia daquela do Haddad e do Lula. Foi uma espécie de dique ali, né? Para impedir que uma medida sobre inflação fosse tomada imediatamente. Se ela se pôs numa posição ali de, olha, vamos discutir isso aqui um pouco mais, eu não tenho essa informação, mas eu acho que a informação política, não econômica, política mais interessante para se apurar nessa história é qual foi a posição da Simone Tebet. Porque, em tese, são dois do governo contra o presidente do Banco Central. O governo teria maioria. Se fosse assim tão fácil, né? Talvez tivesse acontecido. Mas pode ser que a Simone Tebet tenha assumido uma posição meio no meio do caminho. Vamos ver o que a gente descobre aí nas próximas horas, dias. Desculpa, eu te interrompi, Wilson. Fale aí. Não, pode subir um pouquinho, porque... Sobe um pouquinho, Joelton, porque acho que é importante a gente só fazer o registro aqui do Rodrigo Oliveira, né? Seguinte. O Greb, você consegue ler o início do texto do nosso amigo? Que eu preciso responder uma coisa urgente aqui, rapidinho, aqui no nosso chat. Preciso de uma coisa urgente aqui, rapidinho. Olha lá. Depois de uma sessão volátil com investidores ansiosos com possíveis anúncios no início de estudos para mudar a meta de inflação, assunto que foi a tônica dos últimos dias, a temática da inflação não entrou nas conversas entre o presidente do Banco Central e ministros da Fazenda e Planejamento. O Conselho Monetário Nacional discutiu apenas operacionalização de normas, mas assustou com o anúncio de coletiva de imprensa no meio da tarde. Né? Os juros, daí vem as consequências, né? Os juros futuros chegaram a ampliar a alta das taxas após o aviso do webinar, mas acabou encerrando em leve queda ao longo de toda a curva, após aviso de que Haddad e Campos Neto não participariam da coletiva. O Ibovespa, que operou boa parte da sessão em queda, também se recuperou um pouco nas últimas horas do dia.
Então, é um assunto que deixa os nervos à flor da pele no mercado, né? E só a ideia de uma coletiva já fez todo mundo rever as suas estratégias, né? Mudar e tal. E daí nada aconteceu e todo mundo voltou atrás e tá tudo bem, né? Mas é claro que essas coisas têm consequências, né? Como a gente está vendo aí, né? Esse governo aparentemente quer semear a insegurança, né? Faz essas coisas, juros sobe, a bolsa cai, né? E é todo dia uma declaração desastrada, né? Uma decisão estranha, e a consequência disso que a gente está vivendo no diário é que vai ser difícil esse governo recuperar a confiança nessa área econômica, né? Está todo mundo com o pé atrás. Ou então, vamos assumir a estratégia do governo Lula, como seria de se esperar no governo Lula, além de viver num confronto permanente com o bolsonarismo, viver num confronto permanente com um adversário muito mais antigo, que é o mercado, né? Sim. Um R puxado, mercado. Aliás, vamos fazer a transição dos assuntos, né? Acabar com Lula, Banco Central e Roberto Campos Neto. Vamos só ver a frase interessante do Lula. Ó, eu quero levar Campos Neto a lugares miseráveis do país. Foi uma das declarações que o Lula deu ao longo desse dia, né? Mais uma vez, vejam se vocês concordam comigo, vendendo a ideia de que só quem tem preocupação social no Brasil, só quem quer que os pobres saiam da pobreza, só quem quer um desenvolvimento social, um país mais justo, é o PT. Ele querendo dizer que precisa mostrar ao Roberto Campos Neto que tem pobre no país, né? Como se ninguém mais tivesse noção disso, só por andar nas ruas do Brasil, né? E como se ninguém mais tivesse o desejo de acabar com esse flagelo, né? A bondade é um monopólio do petismo. No entendimento do Lula. E acho que também, Graib, tem uma visão distorcida do Lula, de achar que, além dessa questão que você falou, que a preocupação com os pobres é monopólio do PT, mas que também achar que só o PT sabe tirar as pessoas da pobreza, e ele acha que isso é feito com esses programas, que é com Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida. Agora, esses programas, muitas vezes, principalmente Bolsa Família, ele ajuda as pessoas, obviamente, mas se você cessa um programa como esse, as pessoas voltam para a pobreza. O que, historicamente, tirou as pessoas da pobreza no Brasil foi a estabilidade econômica e a redução da inflação. O Lula devia ter aprendido isso quando perdeu em primeiro turno para o Fernando Henrique com um plano real, que o que fez foi acabar com a inflação. Isso daí a população brasileira sentiu na pele. Mas não, ele acha que o Lula prefere brincar com a inflação, com essas ameaças aí de baixar os juros na canetada, e no fim achar que só ele consegue tirar a gente da pobreza usando Bolsa Família e esse tipo de assistencialismo. Não é assim. E outra coisa, né? O Brasil é um país que há décadas não melhora a sua produtividade. Traduzindo, não consegue fazer com que as pessoas, né, com que os brasileiros operem, vivam numa economia mais automatizada, mais complexa, né? O que você precisa para aumentar a produtividade, o que você precisa para fazer as pessoas terem emprego, terem posições de trabalho na economia de hoje em dia é a educação. E leva um tempo, né? Nada que leva tempo entra no discurso do PT. Ele está preocupado com o resultado imediato. Eu quero pôr a picanha no prato do brasileiro em 2 ou 3 anos, porque senão é um fracasso, né? Então fica essa correria para uma solução que é política, é conjuntural, mas não resolve o problema da pobreza do Brasil, da pobreza estrutural. É um país de gente com pouca escolaridade, que é um país de gente sem preparo
para o mundo de hoje, né? Então não adianta só pôr a picanha na mesa amanhã, porque daqui a 5 anos, 10 anos, os filhos vão estar desempregados e os pais vão estar dependendo dos filhos, não vão ter dinheiro e a miséria vai talvez estar pior ainda, né? Não adianta ficar só falando dessa correria, juros, crescimento econômico, aumento da demanda, tal. Tá bom, isso é voo de galinha, não vai resolver o problema. Vocês precisam saber disso também.